Enem 2020, matemática. Tá? Para acompanhar vai ter o PDF da descrição do vídeo, tá? Então vamos para a questão número 1. Um grupo sanguíneo ou tipos sanguíneos baseia-se na presença ou ausência de dois antígenos, o A e o B, na superfície da célula vermelha do sangue. Com dois antígenos estão envolvidos os 4 tipos sanguíneos distintos, que são, ele me dá aqui os tipos de sangue, tipo A, tipo B, tipo AB e tipo O. Então nós temos aqui, ó, o tipo A é apenas o antígeno A está presente, o B apenas o antígeno B está presente, e o AB, ambos os antígenos estão presentes, e o O, nenhum dos antígenos estão presentes, tá? Então o antígeno é o A e o B, aqui só tem o A, aqui só tem o B, aqui tem o A e o B, e aqui não tem os antígenos. Daí mostra a fonte, daí diz assim, ó, foram coletadas amostras de sangue de 200 pessoas, então o número total de pessoas foram 200, foram coletados lá, o examezinho de sangue, tá? E após análise laboratorial foi identificado que em 100 amostras está presente o antígeno A. Então, no antígeno A tem 100 pessoas que tem o antígeno A. Em 110 amostras, a presença do antígeno B. Eu nem vou botar assim, ó. Esses aqui são os tipos sanguíneos. O que tem o A são 100 amostras, o B são 110 amostras. Ó, já passou de 200 aqui, isso significa que tem uma intersecção. Tem gente aqui que tem o antígeno A e B no sangue, né? Então nós temos aqui 110 a presença de B e 20 amostras, nenhum antígeno está presente. Então em 20 amostras seria o sangue tipo O, não tem nenhum antígeno A, nenhum antígeno B. Dessas pessoas foram submetidas à coleta de sangue e o número das que possuem o tipo sanguíneo A é igual a quanto? Então tem que prestar atenção na pergunta. Dessas pessoas que foram submetidas à coleta de sangue, o número das que possuem o tipo sanguíneo tipo A. Pessoal, a pergunta está aqui. Quantos que são do tipo A? São aqueles que têm somente o antígeno A, certo? Bom, mas não é sem a resposta e tem a alternativa? Não, por quê? Porque o antígeno A está presente também no tipo AB. Então, olha só, como é que eu vou fazer? Uma questão de conjuntos. Eu tenho aqui quem tem o antígeno A, que são 100 pessoas. Eu tenho quem tem o antígeno B, que são 110 pessoas. Observe que aqui no meio existe uma quantidade de pessoas que eu não sei, que tem o antígeno A e B, que é o sangue tipo AB, certo? E o tipo O aqui seria quantas pessoas? 20 pessoas têm o sangue do tipo O, não tem o antígeno nem A nem B. Qual é a pergunta? É quer saber qual é o número de pessoas que tem o sangue do tipo A. Para ter o sangue do tipo A, ele só pode ter o antígeno A. Então seria esta parte aqui que me interessa, esta parte. Não é tudo aqui, ó. Não, tudo é 100. Alguns desses aqui que tem o antígeno A, tem o B junto. Daí aqui o X é o tipo AB. Esse X que eu botei aqui seria o sangue tipo AB, X pessoas. Bom, como é que a gente vai fazer esse cálculo? Eu sei o número total de pessoas, tá? Que são 200, a conta tem que fechar. Eu sei que 20 não tem o antígeno A e B. Se são 200 pessoas, 20 não tem nem A nem B, sobra para esta parte aqui, quanto? 180 pessoas. 180 pessoas têm o antígeno A e B e 20 não têm os antígenos, totalizando as 200 pessoas. Então esta conta aqui tem que fechar 180, certo? Tranquilos? Então vamos ver quanto é que dá isso aqui. Eu tenho aqui 100 menos x, por quê? Porque 100 é tudo. Mas tem esse pessoal aqui que tem os dois antígenos, 100 menos x, e aqui desse outro lado aqui eu vou ter quanto? 110 menos x.
Porque 110 é tudo. Eu tirando o x, eu tenho quem tem só o B. E esse 100 menos x é quem tem só o A. O que me interessa é isso, ó, 100 menos x. Bom, 100 menos x mais 100 menos x tem que dar 180. Por que 180? Porque são 200 pessoas. 20 não tem nenhum desses dois antígenos. Então, vou ter aqui 100 menos x mais 110 menos x é igual a 180. Corta x com menos x. O x negativo passa para o outro lado para ficar positivo. Aqui eu vou ter 210, e esse 180 positivo passa a menos 180. X é igual a 210 menos 180, vai dar 30, que também deve ter resposta. Também tem alternativa. Mas o que são 30? 30 são quem tem o sangue AB, são 30 pessoas. Mas a pergunta não é quem tem o sangue AB, e sim quem tem o sangue tipo A. Quem tem o tipo A vai ser quem? 100 menos x. Então, eu vou botar aqui, ó, 100 menos x. O x é 30, 100 menos 30 vai dar 70 pessoas têm o sangue do tipo A. Tá? Então, 70 pessoas, a resposta é a letra C, de Canadá. Tá? Então, uma questão de conjuntos aí bem tradicional, tá? Com o diagrama de Venn para fazer a resolução. Tá? Questão de número 2. Questão de número 2. Um hotel de 3 andares está sendo construído. Então, tem um hotel com 3 andares, está sendo construído. 1, 2, 3 andares. Tá? Cada andar terá 100 quartos. Então, eu vou ter aqui 100 quartos aqui, 100 quartos aqui e 100 quartos aqui. Ou seja, o total de quartos, 300 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399. De 100 a 399. Dá os 300 quartos aqui, porque começou do 100, tá? E vai até 399. Ah, não é 299 quartos? Não, mas tem o 100 aqui, ó. Dá os 300 quartos, tranquilo. E cada um terá seu número afixado na porta. Cada número será composto por peças individuais, cada uma simbolizando um único algarismo. Então, vai ser os números de 100 a 399, eles vão ser feitos com 3 plaquinhas, 3 algarismos independentes. Por exemplo, o quarto, 425. Tá? Então, eu vou ter a plaquinha do 4, que é a centena, eu vou ter a dezena e a unidade. Aqui é a centena, a dezena e a unidade. Observe que os números todos são de centenas. Tem 3 plaquinhas para formar cada número de quarto. Tá? Qual a quantidade mínima de peças, simbolizando o algarismo 2, necessárias para identificar o número de todos os quartos? Então, ele quer saber quantas plaquinhas de número 2. Aqui, o quarto 425, eu tenho uma plaquinha, número 2. Mas o quarto, por exemplo, 322, eu vou ter 2 plaquinhas. Então, a gente vai ter que contar todas as plaquinhas. Uma das maneiras de fazer isso era escrever de 100 até 399. Olha o tempo que leva para fazer isso, todos os números. E depois ir correndo o dedo nos números e contando quantos números 2 que teria. O trabalho é muito grande, tá? A gente tem que ser mais rápido na prova. Então, como é que eu vou fazer essa contagem? Eu vou fazer a contagem, quantos quartos eu vou ter na unidade, quantos que eu vou ter na dezena e quantos que eu vou ter na centena. Eu vou começar com a centena porque eu acho mais fácil, tá? Porque a centena só vai ter, ó, no 100 não vai ter nunca o número 2 aqui na frente. E a partir do 300 também não. Então, vai ser só nessa situação. Na centena, vou botar assim, ó, centena, eu vou ter o número 2 e depois vou ter outros números aqui, que eu não vou esquentar a cabeça. Ah, Fábio, eu guardo 222, vou contar 3? Não, eu vou contar só da primeira casinha aqui, que é a centena. Eu só vou contar centenas, certo? Quantas centenas eu vou ter? Bom, quando chegar no quarto 200, olha lá, 200, a primeira centena que tem o número 2.
Depois vai ter o quarto 201, 202 e vai ir até o 299. Então, do quarto 200 até o 299, na primeira casinha aqui, que é a centena, eu vou ter aqui 99, mais o 200 lá, vão ter 100 plaquinhas, tá? Eu vou ter 100 números 2, só para centena. Agora eu vou medir, né, vou contar quantas dezenas eu vou ter o número 2. Dezenas, eu vou ter o número 2. Na centena eu já contei. Aqui na dezena tem que ser o número 2, tá? Já fica um pouquinho mais difícil. Eu vou ter que imaginar quais números que tem o número 2. Por exemplo, do 100 até o 199, tem o número 2 no meio? Tem o 120, tá? O 121, o 122, o 123, o 124, o 125, o 126, o 127, o 128, 128, 129, o 130 já não tenha. Então, olha só, dentro da centena 100, eu tenho na segunda casa, eu tenho do 120 até o 129. São 10 números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 números. Eu vou botar redondinho aqui porque eu vou ter que somar tudo, né? 10 números. Mas é só no 100 que eu vou ter o número 2 na casinha do meio? Não. Nos 200 também. Olha lá, eu vou ter o 220, ó, o 2 no meio aqui, ó, 221, 222, até o 229. Por que eu fiz isso? Porque aqui repetindo, não preciso contar. Vai ter mais 10 números na casa dos 200, que vai ter o 2 no meio, na dezena, certo? E nos 300, também vai acontecer, porque eu vou até o 399, vou ter o 320, 321, 322, até o 329. Eu vou ter mais 10 números 2 na dezena. Então, eu já contei a centena, já contei o número de 2 para fazer as dezenas e faltam as unidades. Cada vez fica mais difícil, unidades. Nas unidades, o número 2 tem que estar no final. Quais são os números que eu vou ter o número 2? Ah, agora sim. 100, 101 não, 102. 102. 112. Eu só estou olhando na unidade, no final aqui, ó, tem número 2. 122, 132, 142, 152, 162, 172, 182, 192, e 202, já é lá no 200. Mas na centena de 100, terminando em 2, são esses, ó. Depois eu vou ter aqui, começando com 200, 202, 212, 222, até o 292. No 300 a mesma coisa, 302, acabando em 2. 312, 322, 392. Cada um deles é só contar o primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10 e 10. Então nós temos aqui no total de números 2, né, que eu tenho que comprar, porque os números são todos separadinhos para fazer os quartos. Eu vou ter 100 na centena, mais 30 na dezena, mais 30 na unidade, totalizando 160 números de número 2 que eu tenho que comprar, certo? Então, a resposta seria letra A de América, 162. Questão de número 3. No Brasil, o tempo necessário para um estudante realizar sua formação até a diplomação de um curso superior, considerando 9 anos no ensino fundamental, então um jovem para se formar, né, no curso superior, ele leva 9 anos no ensino fundamental,
fundamental, 9 anos, certo? No médio, 3 anos no médio, nível médio, 3 anos. E 4 anos na graduação, tempo médio, graduação, 4 anos. É 16 anos. Então, provavelmente essa soma de 16 anos, que é o tempo mínimo para a formação de um jovem. 9 com 3 vai dar 12, com 4, 16 anos para ter o curso superior. No mínimo 16 anos. No entanto, a realidade dos brasileiros mostra que o tempo médio de estudo de pessoas acima de 14 anos é ainda muito pequeno, conforme apresentado na tabela. Então, ele está falando aqui para jovens com idade menor do que 14 anos, ele mostra uma tabela aqui, deixa eu ver aqui a pesquisa em 1995, 1995, 5,2 anos o tempo de estudo, ó. Ele fala que são 16 anos, mas lá em 1995, a média da população lá ficava só um pouco mais de 5 anos na escola, certo? Então não terminava nem o fundamental aqui, que são 9 anos, né? E aqui vem a estatística, vem crescendo esse número, ó, 1999, 5,8, 2003, 6,4 e 2007, 7 anos na escola. Daí tem a fonte, né? Considere que o incremento no tempo de estudo a cada período para essas pessoas se mantenha constante até o ano de 2050. Tá? Então está dizendo que isso aqui vai ter uma crescente, ó, a gente está vendo que é uma crescente, e esta crescente vai até o ano de 2050, na mesma crescente. Tá? Então nós temos, e que se pretenda chegar ao patamar dos 70% do tempo necessário à obtenção do curso superior dado anteriormente. Então observa que vem crescendo, mas de pouquinho, certo? E para a formação completa são 16 anos. Ele quer que chegue, né, num determinado ponto, que seja 70% do tempo para ter o curso superior. 70% de 16 anos. Já vou fazer essa conta aqui. 16 vezes 70%. Vai cortar um zero aqui, 16 vezes 7 divide por 10. Fazer aqui, 16 vezes 7 dá 42, vai 4, 7 vezes 1, 7, com 4 dá 11. Fechou? Fechou. 4, tá. Divide por 10, vai dar 11,2 anos. Então, 11,2 anos, vai existir um ano lá, que a gente não sabe o que é, provavelmente essa seja a pergunta. Então, nós temos aqui, cadê? 70% do tempo necessário para obter o curso superior dado anteriormente. O ano em que o tempo médio de estudo da pessoa acima de 14 anos atingirá esse percentual de 70%, né, que ele está falando, pretendido será em que ano? Então, ele quer saber o ano aqui. Bom, não sei o que vale a pena, porque, olha só, a crescente é a mesma. Ó, daqui para cá, o aluno já pode verificar aqui, ó. Daqui para cá aumentou 0,6, ó, mais 0,6. Daqui para cá, mais 0,6. Daqui para cá, mais 0,6. E assim a gente vai. Qual vai ser o próximo aqui? 7,6. 7,6 até 11,2 não é uma coisa absurda de tu fazer à mão. Dá para fazer à mão, tá? Ou tu pode chegar à conclusão que isso aqui é uma PA. Por que uma PA? Porque ela está sempre somando o mesmo valor, que é o que nós chamamos de razão. A razão é um valor qualquer na minha sequência, né? Menos o valor anterior. 5,8 menos 5,6 dá o 0,6. Tá? E daí a gente vai ver quanto... Eu vou pegar essa aqui como primeiro, ó, tá? Como começou aqui, vai seguir, né? Eu vou pegar esse aqui como meu A1, tá? Quem já sabe a matéria aí de PA, esse vai ser o meu primeiro termo, certo? Tranquilos? Então, o que vai acontecer? Meu A1 é 7. Meu A1 é 7. A minha razão é 0,6. E o meu AN é 11,2.
Olha só, o meu AN é 11,2. Fábio, o que está fazendo? Eu quero saber quantos passos eu vou dar até chegar nesse 11,2. A fórmula é o AN é o A1 mais N menos 1 vezes R, tá? Aqui seria a maneira tradicional de fazer. Então, o meu A1 é 11,2, o AN, né? O meu A1 é 7, mais N menos 1 vezes a razão de 0,6, tá? Não estou achando muito agradável, mas vamos fazer, né? 11,2 menos 7, 7 dá 3 para 10, vai dar 4,2, 4,2. Aqui eu vou fazer a distributiva 0,6N menos 0,6. Esse 0,6 passa somando para cá, vai dar 4,8. Ó, 0,6 mais 4,2 é igual a 0,6N. Esse N vai ser 4,8 dividido por 0,6. Beleza? Multiplico por 10 em cima, dá 48 por 6, tá? 48, 8 vezes 5 dá 40. 8 vezes 6, então vai dar aqui 8, né? 8 vezes 6, 48, tá? Deu 8, ou seja, o meu N é o A8, é o A8 esse aqui, ó, o A8, beleza? Tranquilos? Então, esse é o termo 1 e esse é o A8. Agora, como é que eu vou achar o ano aqui, pessoal? Olha só, presta atenção. O ano não pula de 1 em 1, ó. Olha, isso aqui é uma complicação, ó. O ano não pula de 1 em 1. Pula de quanto, ó? 5 para 9 pula 4, mais 4. Aqui também tem uma PA, mais 4 e mais 4, certo? Bom, se o A1 é esse termo aqui, o meu A8 vale quanto? A8 é igual ao A1 mais 7R. Porque esse valor aqui mais esse, ó, 7 mais 1 tem que fechar o 8 aqui. O meu A8 é o que eu quero achar, que é o ano. A8. O A1 é 2007. 2007. Mais 7 vezes a razão, que é 4. Ah, mas não é 0,6? Não, 0,6 é do ano escolar. Agora eu estou fazendo a PA da parte de cima, que é do ano. Então isso aqui vai dar o A8 é igual a 7 vezes 4, 14, 28. 2007 mais 28. 28 mais 7 vai dar 35. A 8 é igual a 2035. Ou seja, essa média de 11,2 anos, que é o 70% para se formar na graduação, acontece em 2035. 2035, a resposta é de Dinamarca. Bom, uma resolução diferente seria o seguinte: o que acontece? Tem que chegar nesta média de 70% para o aluno se formar na graduação, que é 11,22. A gente observa que cada ano está aumentando 0,6, ó, 0,6 mais 0,6 mais 0,6 e assim a gente vai somando mais 0,6. Ó, daqui para cá também tem mais 0,6. Então vamos lá, vamos somando mais 0,6. Isso dá para fazer até de cabeça se a gente está acostumado a fazer as continhas de cabeça. Vamos lá. Temos que chegar nesse 11,2. 7 mais 0,6, 7,6. Mais 0,6, 8,2. Mais 0,6, 8,8. Mais 0,6, 9,4. Mais 0,6, 10. Mais 0,6, 10,6. Mais 0,6, 11,2. Chegamos no valor que eu quero, certo? Então eu vi que cada dado novo aqui, que é de 4 em 4 anos, aumenta 0,6 a média de tempo na escola. Agora, como eu sei que lá por cima vai aumentando 4, ó, mais 4 anos, mais 4 anos, mais 4 anos, eu vou ir até chegar no 11,4 de 4 em 4 anos. 2007 mais 4 vai dar 2011.
mais 4, 2015, mais 4, 2019, mais 4, 2023, mais 4, 2027, mais 4, 2031, mais 4, 2035, que é a resposta. Em 2035 a gente vai ter 11,2 anos, né, em média, das pessoas maiores de 14 anos, e a resposta vai ser letra D, de Dinamarca. Questão de número 4. Questão de número 4. Tá? Então nós temos aqui um gráfico, que eu já vou colocar no quadro aqui. Tá? A gente comentou essa quinta-feira sobre essa questão aqui, né? E aqui a quantidade de itens produzidos. Vou botar aqui quantidade de itens produzidos. E eu tenho um gráfico da receita e eu tenho um gráfico aqui do custo. Tá? O custo, ele vem mais ou menos aqui, se cruza, vai lá embaixo e chega aqui. Aqui é o custo e aqui é a receita. Então nós temos aqui, um administrador resolve estudar o lucro de uma empresa e para isso traça o gráfico da receita e do custo de produção de seus itens em real, em função da quantidade de itens produzidos. O lucro é determinado pela diferença da receita e custo. Tá, isso aí a gente sabe, né? O lucro sempre vai ser a receita menos o custo. Se a receita é maior do que o custo, o lucro dá positivo, que é lucro mesmo. Agora, quando a receita dá menor que o custo, o valor dá negativo. Então, o lucro negativo é o que a gente chama de prejuízo. O gráfico que representa o lucro dessa empresa em função da quantidade de itens produzidos é qual? Bom, eu tenho que procurar um gráfico. Eu vou fazer por eliminação aqui. Dá para chegar num ponto mais próximo do gráfico? Sim. Porque se eu ficasse com mais de uma alternativa, eu ia ter que procurar e eu vou mostrar para vocês como que se faz isso. Mas nesse caso aqui, o que acontece? Eu vou traçar o gráfico aqui, ó, na intersecção. A gente observa que até esse ponto aqui, eu tenho o custo maior do que a receita. E se o custo é maior que a receita, o meu lucro dá negativo. Tá? Eu tenho mais custo do que receita, está dando lucro negativo. Então o gráfico tem que se comportar de uma maneira aqui por baixo, não interessa o formato do gráfico, mas na parte negativa. A partir do cruzamento dos gráficos, daqui para frente, observe que todo o tempo eu tenho a receita acima do custo. Então o valor da receita é maior do que o do custo. Quando eu fizer a receita menos o custo, vai me dar um valor positivo. Então eu vou ter um gráfico pelo lado de cima aqui. O único gráfico que tem essa configuração, no começo ter a parte negativa e depois ter a parte positiva, é a alternativa letra A. Então isso aqui já é suficiente para acertar a questão. Mas se chegasse entre duas, né, num formato parecido, poderia ter um mais baixo aqui, mais baixo aqui, mais alto aqui, né? Como é que eu iria fazer? Daí eu ia ter que pegar pontos e fazer a conferência. Eu vou pegar 2 pontos aqui para conferir com vocês. Então a gente vai pegar aqui esse ponto que está mais baixo e esse ponto que está mais alto. Isso aqui é o gráfico do lucro. Tem que pegar a receita menos o custo. Então o que acontece? Nesse ponto mais baixo aqui, que é na quantidade de 10, eu venho no gráfico original na quantidade de 10 aqui, ó, e eu vou ter os valores aqui, ó. O meu custo em 10 deu 45 e a minha receita em 10 deu 25, ó. Aqui vai dar receita menos custo, ó, 25 menos 45 deu menos 20, ó, menos 20. Eu vou lá no gráfico que eu marquei a resposta, deu menos 20, bateu. Vou pegar esse ponto mais alto aqui, ó, esse ponto mais alto aqui no meu gráfico é no 25, ó, lá no 25, quantidade 25. A minha receita é 50, e o meu custo é 10. Olha lá, 50 positivo menos 10 negativo, que é o custo, 50 menos 10, tem que bater no 40 aqui. Olha o gráfico, bateu no 40, realmente a resposta é a letra A. Tá? Então uma questão mais de interpretação de gráficos. Questão de número 5.
Temos aqui a exposição de barulhos excessivos, como os que percebemos em geral em trânsito intenso, causam noturnas e espetáculos musicais. Em casas noturnas e espetáculos musicais, podem provocar insônia, estresse, infarto, perda de audição, entre outras enfermidades. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, todo e qualquer som que ultrapassar 55 decibéis, que é a unidade de intensidade de som, já pode ser considerado nocivo para a saúde. O gráfico é elaborado a partir da medição de ruído produzido durante um dia em um canteiro de obra. Então, pegaram lá um canteiro de obra, aqui é os decibéis, tá? E no gráfico aqui, fala no texto que quando ultrapassa 55 decibéis, já dá problema. Então, no gráfico aqui está marcado 55, ó. 55 decibéis. Então, tem momentos do dia, olha só, que passa, ó, na parte de cima, tá? Mas depois baixa, depois vai de novo, depois baixa, depois vai de novo, depois baixa, vai de novo, baixa. Eu acho que é algo desse tipo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 momentos durante o dia, porque eles marcaram da 0 hora até as 24 horas, olha só, até as 24 horas do dia, eles marcaram aqui, nós temos 5 instantes que ultrapassa os 55 decibéis, tá? Nesse dia, durante quantas horas o ruído esteve acima de 55 decibéis? O jeito correto é decibéis, tá? Na linguagem técnica, mas aqui está decibéis, vamos chamar de decibéis, 55 decibéis. Dá vontade de marcar aqueles 5 ali, mas 5 é a quantidade de vezes que ultrapassou os 55 decibéis. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é quantas horas, tá? Então eu vou ver aqui, ó, tá de hora em hora a minha escala aqui embaixo. Então eu vou ver aqui, no primeira vez que passou, quantas horas se passaram, ó. Foi das 2 da madrugada até as 5, 2, 3, 4, 5. Aqui deu uma faixa de 3 horas. Na segunda vez, daí tem que vir no gráfico aqui. Dá para contar em cima da linha aqui que é mais fácil, ó. 1, 2, 3, porque está em hora, 3. Depois aqui a outra vez, 3 aqui também, ó. 3. Depois aqui, 1 hora só tem um quadrinho aqui, ó. Está quadriculado, 1 hora só, e no final mais 3 horas. Então eu tenho o total de horas aqui, ó, seria 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 1, 10, mais 3, 13 horas que esteve acima dos 55 decibéis. Tá? 13 horas, resposta letra E. Tá? Então um exercício fácil de se atrapalhar, pela quantidade de vezes é 5. Agora, quantas horas, cada momento que passa dos 55 tem uma quantidade de horas. Vamos para a questão de número 6. Enquanto um ser está vivo, a quantidade de carbono 14 nele existente não se altera. Quando ele morre, essa quantidade vai diminuindo. Sabes que o meia-vida do carbono 14 é 5.730. Então, o que o texto está dizendo? É uma questão de física, é uma questão de química, né? Mas que vai envolver alguma expressão matemática aqui. Tá? O carbono 14, nós estamos vivos, a gente mantém o carbono 14, né? Constante. Conforme se morre o ser vivo, existe a cada 5.730 anos, que a gente chama de período meia-vida, é o tempo para o carbono 14 cair à metade. Então, vou chamar aqui, ó, de período meia-vida, porque é uma linguagem lá na física que a gente tem que saber, 5.730 anos, tá? Então, ele explicou isso. Assim, cientistas e arqueólogos usam a seguinte forma para saber a idade do fóssil encontrado. Ele deu uma função, ó, Q de T, eu ponho o Q? É o Q0, que é o Q inicial, vezes 2 elevado na T, que é o tempo, né? Tempo dividido por 5.730, tá? Em que T é o tempo medido em anos, quantos anos vai levar?
O QT é a quantidade de carbono 14 medido no instante T e o Q0 é a quantidade de carbono 14 no ser vivo correspondente. Um grupo de arqueólogos, numa de suas expedições, encontrou 5 fósseis de espécies conhecidas e mediram as quantidades de carbono 14 nele existente. Na tabela temos esses valores juntamente com a quantidade de carbono nas referidas espécies. Então eles acharam 5 fósseis. Aqui é o fóssil, 5 fóssil. Fóssil 1, fóssil 2, fóssil 3, fóssil 4 e fóssil 5. E aqui é a quantidade Q0, né? 128, 256, 512, 1024 e 2048. E aqui o Q de T, né? Que é 32, 8, 64, 512 e aqui 128. Pessoal, o que é o que? A quantidade de carbono 14 ali. Ó. Tem a inicial, o primeiro fóssil achou a inicial com 128, conforme vai passando os anos ela vai reduzindo, encontraram o fóssil com 32. O segundo fóssil tem uma inicial de 256 e acharam com 8. Se eu aplicar essa função, eu vou achar o tempo para cada um. Daí eu vou saber qual fóssil que é mais novo, qual fóssil que é mais velho. E ele perguntou, o fóssil mais antigo encontrado nessa expedição foi qual? Tu quer saber o que tem maior tempo. Qual é a ideia de quem fez essa questão aqui? Ele te deu uma função, tu põe os dados, a primeira, só para mostrar para vocês, põe 32, põe o Q0 aqui, e eu acho esse valor do tempo, e eu vou achando a idade dos fósseis, certo? Isso levaria um baita tempo para te fazer na prova, certo? Agora, se tu sabe lá a física, né, ou na química, né, que se estuda também o período meia-vida, tu vai saber que cada período meia-vida, né, corresponde ao tempo de 5.730 anos. Então, quem tiver maior quantidade de período meia-vida é o mais velho, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Todos esses números são múltiplos de 2, porque eu tenho que dividir por 2. Por exemplo, 2048 é o maior número que eu vejo aqui na tabela. Então, eu vou fazer aqui, ó, 2048, a metade é 1024, a metade é 512, a metade 256, a metade 128, a metade de 128 dá 64, 32, 16, 8, 4, 2 e 1, tá? Então, com esse raciocínio aqui, eu vou saber quem é o mais antigo, quer saber quem tem mais tempo. Por exemplo, o fóssil 1, ele estava em 128, tá aqui, ó, 128, caiu para 32, 2 períodos meia-vida, 2 períodos meia-vida, vou botar aqui, ó, número de períodos meia-vida, 2. Então, que idade que ele tem? Ele morreu há quanto tempo? 2 períodos meia-vida. Cada período meia-vida é 5.730, isso aqui vai dar 11 mil e poucos anos, que é 2 vezes 5.730. E eu fujo daquela função, que fazer um cálculo, que eu corro o risco de errar. Né? Agora esse aqui, quantos períodos minha vida caiu? Ó, de 256 para 8, 250, ó, isso é bastante, 256 até 8, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 períodos minha vida. Qual é a idade desse fóssil? 5 vezes 5.730, quase 30 mil anos atrás morreu esse fóssil. Tá? Agora esse aqui, ó, 512 para 64, 512 para 64, 1, 2, 3 período minha vida. 1024 para 512, 1024 para 512, um só. Olha só, esse quarto aqui tem 5.730 anos, é o mais novo. 2048 para 120, ó, esse aqui vai longe, ó. 1, 2, 3, 4, 4 períodos minha vida. Quem é o mais velho? Quem teve mais períodos minha vida. Porque cada período minha vida é 5.700 anos. Então, o mais velho deles é esse aqui, ó. O número 2 é o mais velho. O número 2, a resposta é B de Brasil. Resposta B de Brasil. Questão de número 7. Questão de número 7. O artista gráfico holandês Maurits Cornelius Escher, né, criou belíssima obra nas quais as imagens se repetiam com diferentes tamanhos, induzindo ao raciocínio da repetição infinita
das imagens. Inspirado por ele, um artista fez um rascunho de uma obra na qual propunha a ideia de construção de uma sequência de infinitos quadrados, cada vez menores, uns sobre os outros, conforme indica a figura. Então a gente tem um quadrado aqui, ele fala que são quadrados, né? Tem um quadrado grandão aqui, né? Tem uma diagonal aqui e nós temos uma perpendicular a essa diagonal aqui. E depois ele vai repetindo aqui, ó, os quadrados cada vez menores. Os quadrados cada vez menores, eu vou fazer alguns aqui para a gente ter uma ideia. E vai diminuindo, certo? Bom, o que acontece aqui, ó? O quadrado PRST, daí vai ter as indicações, ó, PRST, tem um lado de medida 1, ó. Ele deu o lado aqui, ó. A medida do lado é 1, certo? E é o ponto de partida. O segundo quadrado é construído sob ele, abaixo, né? Tornando o ponto médio da base do quadrado anterior e criando um novo quadrado. Se tu vai pegar o ponto médio, se é quadrado aqui é 1, aqui é 1. O ponto médio aqui é meio, né? Meio metro, né? Se é 1, aqui é meio. Não está em metros aqui, tá? Meio. Se eu pegar aqui é meio, porque é quadrado. Vou pegar metade, vai ser 1/4. Se aqui é 1/4, vou pegar metade, é 1/8, ó. Eu já achei uma lógica aqui, que vai dividindo sempre a metade, os lados dos quadrados, tá? Cujo lado corresponde à metade da base. Essa sequência de construção se repete recursivamente. Qual a medida do lado do centésimo quadrado construído de acordo com esse padrão, certo? Então, o que acontece? Quer saber o lado, esse é o primeiro quadrado, ó. Então, vou botar assim, ó, o primeiro quadrado, o lado é 1, certo? O segundo quadrado, o lado é 1/2. O terceiro quadrado, o lado é 1/4. E o quarto quadrado, o lado é 1/8. O quinto, 1/16, e assim vai. Ele quer saber o centésimo. Vai lá, ele quer saber o centésimo. Quanto é que vale o lado, certo? Bom, uma maneira de fazer isso é o seguinte, ó, tá? Tentar achar alguma coisa que se assemelhe. Por exemplo, o 8 é múltiplo de 2 e o 4 também é múltiplo de 2, tá? Por que é múltiplo de 2? Porque esse 1/4 aqui é 1/2 vezes 1/2, certo? 1/2 vezes 1/2. E esse 1/8 é 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. O que vai dar 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, cada vez vai aumentar 1/2, certo? Essa é a relação que eu vou ter que fazer. Então, olha só, e como é que esse 1 vira 1/2? Na realidade, é 1/2 elevado na zero, ó. 1/2 elevado na zero dá 1, ó. 1/2 elevado na 1 dá o segundo. 1/2 elevado ao quadrado, porque é 1/2 vezes 1/2, dá o terceiro. 1/2 elevado ao cubo dá o quarto. Então o centésimo vai ser quanto? Vai ser 1/2 elevado em alguma coisa aqui, certo? Então agora que eu vou ver, quando é o primeiro é 0, que é 1 a menos, ó. O expoente é 1 a menos do que o número do quadrado. O segundo quadrado, 1 a menos, 2. O terceiro, 1 a menos, 2. O quarto, elevado na 3. O 27 seria 1/2 elevado na 26. 1 a menos sempre. Então, o centésimo vai ser 1/2 elevado na 99. Então, esses exercícios de sequência tem que prestar atenção e achar uma relação entre eles, tá? Então, aqui, 1/2 elevado na 99, resposta B de Brasil. Questão de número 8. Questão de número 8. Nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome do personagem, vou escrever o nome, gerou uma frase, tem o nome do personagem aqui, ó. Tom Marvolo Riddle, certo? Tá? Gera uma frase e a frase é essa aqui.
Vocês conferem aí, né? Mas provavelmente com as letras está aqui, ó, M, R, o R está aqui, tem outro R, tem dois R's, ó, fechou. Mudou de posições as letras e formou uma frase, tá? Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas. O que são anagramas? Quando tu pega uma palavra e vai trocando elas de posições, né? Então ela quer formar os anagramas da frase, não é nada dessas aí. Aqui que vai começar o exercício, ó. Aqui foi só um exemplo, tá? I am Potter. De tal forma que as vogais e consoantes aparecem sempre intercaladas. O que isso significa? Não posso ter duas vogais nem duas consoantes. Vai ser vogal, consoante, vogal, consoante. Eu tenho que fazer alternado, tá? Aparecem sempre intercaladas e sem considerar os espaços entre as letras. Então não tem, é tudo junto, não é uma palavra única, né? Nessas condições, o número de anagramas formados, primeiro eu tenho que saber se dá para fazer, né? Quantas vogais eu tenho? O I é vogal, o A, 2, 3, 4. 4 vogais, ó, 4 vogais. 4 vogais. E consoantes, eu tenho o M, o P, 2, 3, 4, 5. 5 consoantes. Tá? Aqui eu já tenho uma preocupação. Eu não posso começar com a vogal, porque ela tem menos. Então, quando chegar lá no final, vai ficar 2 consoantes. Se eu tivesse o número de vogais igual ao número de consoantes, eu ia ter que fazer o cálculo e multiplicar por 2. Porque uma das possibilidades era começar com a vogal, alternando, e a outra começar com a consoante. Como eu tenho uma consoante a mais, ó, são 5 consoantes, ó, consoante, 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 consoante e consoante, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Elas não podem estar uma do lado da outra, tem que ter vogais entre elas. Então, são 4 vogais, as vogais vão ficar nos intervalos aqui, né? Ó, vogais, 4 vogais e 5 consoantes, certo? Bom, o que vai acontecer? Eu vou botar aqui de qualquer jeito, ó. Vou pegar aqui, o I é uma vogal, vou botar aqui. O A é outra vogal, vou botar aqui. O M é uma consoante, vou botar aqui. O P é uma consoante, vou botar aqui o P. Estou fazendo de qualquer jeito. O O é uma vogal, vou botar aqui. O T é uma consoante, outro T é uma consoante. O E é uma vogal e o R é uma consoante. Isso é uma possibilidade de anagrama. Aí outro anagrama, eu vou ir trocando as letras de lugares, porém as vogais tem que trocar com as vogais e as consoantes com as consoantes. Tá? Então aqui vai dar uma permutação de quanto? São 4 vogais. Eu tenho que ver se não tem repetidas. A, E, I, O. Não tem. Então aqui vai ser uma permutação. Vamos botar aqui, ó. Vogal. Vogal. Permutação de 4 vogais. E as consoantes. Consoantes. Quantas consoantes eu tenho? 5. Permutação de 5. Porém eu tenho que ver se não tem consoante repetida, que eu já vi aqui, ó. O R, eu tenho outro R? Não. O M, eu tenho outro M? Não. O T, eu tenho outro T? Tenho. Tenho 2 repetidas aqui. O P, não tem. Então, tenho com 2 de repetição. Vão olhar bem. 2T só, né? Não tem mais repetida. Então, agora vai ser o quê? A permutação de 4 é 4 fatorial. Certo? E é vezes. E permutação de 5 com 2 repetidas. Eu tenho que dividir pelo 2 fatorial. Conforme tem os repetidos, a gente divide por esses repetidos fatorial. Não está feito o cálculo, está nesta configuração, 4 fatorial vezes 5 fatorial dividido por 2. Aqui está só por 2, aqui está 2 fatorial, mas 2 fatorial é 2. Então a resposta é letra E de Espanha. Questão de número 9. 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, 3 amigos, André, Bernardo e Carlos, moram em um condomínio fechado em uma cidade. Os quadriculados representam a localização das ruas paralelas e perpendiculares, delimitando quadras de mesmo tamanho nesse condomínio, em que os pontos A, B e C estão localizadas as casas de André, Bernardo e Carlos, respectivamente. Então, vou fazer o quadriculado rápido aqui, ó, 2, 4, 6, ó,
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 2, 4, 5. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui mora o Bernardo. Aqui uma para baixo e duas para cá o Carlos. E aqui mora o André. Só deixa eu ver aqui, deu 2 e 2 aqui, 2 e 2. Fechou, tá? André deseja deslocar-se até a casa. Ó, André deseja deslocar-se da sua casa até a casa do Bernardo. Então o André quer ir até a casa do Bernardo. Ó. O André quer ir até a casa do Bernardo. Certo? Sem passar pela casa do Carlos. Ele não quer passar pela casa do Carlos. Então tem caminhos aqui que tu vai passar pela casa do Carlos. Tá? Seguindo ao longo das ruas do condomínio, fazendo sempre deslocamento para direita ou para cima. Então ele sempre vai andar aqui, ó, o André daqui para ir até o Carlos, ou ele vai para a direita ou ele vai para cima, certo? Isso aqui é um clássico da análise combinatória. Esse para a direita e para cima, eu usava a letrinha assim, ó, na horizontal e na vertical. É a mesma coisa, então eu vou usar o H e o V justamente para representar a horizontal e vertical que representou por setas. Seguindo o esquema da figura. O número de diferentes caminhos que André poderá utilizar para realizar o deslocamento nas condições propostas. Olha só, o André quer ir até a casa do Bernardo, mas não pode passar na casa do Carlos. Tá? Então, tu tem que ter esse raciocínio. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar um exemplo. Vim por aqui é uma possibilidade. Vim por aqui, dobrar aqui é outra possibilidade. Mas daí tu vai ficar louco fazendo isso. Então, eu vou desprezar o Carlos aqui e vou ver todas as possibilidades de ir até a casa do Bernardo. Fala, mas daí tu errou. Tu contou as vezes que ele passa na frente da casa do Carlos. Isso, depois eu desconto passando na frente da casa do Carlos. Então, a gente vai ver todas as possibilidades, tá? Esquece o Carlos aqui, ó. Esquece o Carlos. Vamos ver todas possibilidades. Vamos lá. Ir até a casa do Bernardo. Uma das possibilidades é essa aqui, ó. Ir sempre reto aqui e subir sempre reto aqui. Então daria aqui, ó, horizontal, 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 vertical, vertical, vertical. Então uma das possibilidades é essa, horizontal, 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 vertical, vertical e vertical. Quais seriam as outras possibilidades? Permutando isso. Eu poderia ir horizontal, horizontal, vertical, vertical, horizontal, horizontal e vertical. Ó. Vou ver outra aqui, ó. Vai continuar dando duas horizontais, 4 horizontais, ó, 2, 4, e 3 verticais, ó, 1, 2, 3. Então eu vou fazer a permutação, vou saber o total de maneiras sem se preocupar e não passar na casa do Carlos. Isso aqui vai dar permutação de quanto? Ó? Permutação de 2, 4, 6, 7, com 2, 4 repetidos, horizontal, e 3 repetidos. No caso seria 4 setas deitadas e 3 setas em pés repetidas. Então vou permutar a quantidade total de caminhos, não é a resposta. A resposta é menos do que isso, porque eu estou considerando as vezes que ele está passando. Essa mesmo passou aqui e passou na frente da casa do Carlos. Então isso aqui vai me dar 7 fatorial sobre 4 fatorial e 3 fatorial. Bom, eu tenho que simplificar, o maior vira menor, sempre o maior vira menor. Então vai dar 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial sobre 4 fatorial e o 3 é 3 vezes 2 vezes 1. Corta o 4, 3 vezes 2 é 6, 7 vezes 5 é 35. Pessoal, a resposta tem que ser menos de 35. Eu acredito que tenha o 35. Tem, ó. 35, 48 estão fora, tá? Porque aqui o aluno desprezou a situação que não pode passar na frente da casa do Carlos. Agora eu vou contar quais são as quantidades de vezes que ele vai ir, o André, na casa do Bernardo e vai passar na casa do Carlos, que é o que não me interessa, e eu vou descontar dos 35. Para o André ir até a casa do Bernardo e passar na casa do Carlos, ele tem que ir, ó, o André tem que passar na casa do Carlos e da casa do Carlos e até o Bernardo. Essas duas sequências ele tem que fazer. Então aqui, ó, do André até o Carlos, eu vou pegar essa situação que eu botei, ó, H, H, V, V. Ó, H, H,
V e V. Tá? Eu vou ter essa permutação. Eu tenho que andar 2 horizontais e 2 verticais para chegar até o Carlos. E do Carlos até o Bernardo eu tenho que andar 2 horizontais e 1 vertical. E como é E vezes. E aqui eu trocando, permutando, eu tenho os caminhos que eu passo pela frente da casa do Carlos e não me interessa. Então tem que descontar dos 35. Aqui eu vou ter permutação de 4 com 2H e 2V. Então 2 repetidos de cada um. Vezes. E aqui eu vou ter a permutação de 3 com 2Hs repetidos. Vamos resolver esse cálculo aqui. Vai me dar 4 fatorial, 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial e 2 fatorial, certo? Bom, o que acontece aqui? Ó? Eu tenho que reduzir aqui, ó, esse 4 aqui, vou fazer aqui embaixo aqui, 4 vezes 3 vezes 2 fatorial, dividido por 2 fatorial vezes 2 vezes 1, que eu botei só 2. E aqui o 3 fatorial vai ficar 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. Corto 2 fatorial, corto 2 fatorial, o que me sobrou? Sobrou 4 vezes 3 dá 12, 12 vezes 3 dá 36, a metade de 36 dá 18. Existem 18 caminhos dentro desses 35 que passam na frente da casa do Carlos, que eu não quero. Então, para resolver essa questão, que é o número de caminhos para o André ir até a casa do Bernardo sem passar na casa do Carlos, vai ser 35 menos 18. 8 para 5 dá 2, dá 7. 2 menos 1, 17 caminhos. 17 caminhos não passa na frente da casa do Carlos, 18 passa na casa do Carlos, somando as duas dá os 35 caminhos, que são os totais, nas condições do problema. Então, 17, resposta C de Canadá, certo? Vamos para a questão de número 10. Vamos para a questão de número 10. O Estatuto do Idoso no Brasil prevê certos direitos a pessoas com idades avançadas, concedendo a estas, entre outros benefícios, tá? A restituição de imposto de renda antes dos demais contribuintes. A tabela informa os nomes e as idades de 12 idosos que aguardam suas restituições de imposto de renda. Considere que entre os idosos a restituição seja concedida em ordem decrescente de idade. Em subgrupos de pessoas com a mesma idade, a ordem seja decidida por sorteio. Então, o que ele está dizendo? Ele vai prevalecer os mais velhos, né? Quem tem mais idade vai receber a restituição primeiro. Caso dê empate, vai ter um sorteio, empate de idade. Pessoal, isso inventaram para o exercício, tá? Empate de idade é muito difícil, né? Eu tenho 52 anos, outra pessoa que tem 52 anos, tá, mas a gente não nasceu no mesmo mês, no mesmo dia, então daí tu vai ver quem que é o mais velho, tá? A não sei que o cara nasceu no mesmo dia, daí para não ficar procurando hora, coisa e tal, daí faz um sorteio. Mas ele só empatar na idade em anos, tu vai entrar no sorteio para decidir quem vai ser restituído por primeiro. Daí a gente tem aqui uma tabela, o nome das pessoas aqui, né? Nome e idade, tá? Então vou fazer a tabela rapidamente, só botando a inicial aqui: Orlando, Gustavo, Luana, Tereza, Márcia, Roberto, Heloísa, Marisa, Pedro, João, Antônio e Fernando, tá? Vamos ver quantos idosos tem. Ele fala que são 12 no enunciado: 2, 4, 6, 8, 10, 12, tá certinho. Idade de cada um deles: esse tem 89, esse tem 86, ó, tá em ordem aqui já de idade, ó, 86, facilita. Luana, 86, Márcia, 84, opa, Tereza, 85, né? Depois a Márcia com 84, depois o Roberto com 82, a Heloísa com 75, a Marisa com 75, o Pedro com 75, o João com 75, o Antônio com 72 e o Fernando com 70 anos. Tá aqui a idade de todo mundo, certo? Tá?
Nessas condições, a probabilidade do João ser a 7ª pessoa do grupo a receber essa instituição é igual a quanto? Pessoal, ele quer saber a probabilidade do João ser o 7º a receber. Pessoal, probabilidade sempre é o que eu quero pelo total. Olha só, eu não li, não olhei para a tabela, não fiz nada. A probabilidade do João ser o 7º colocado, tá? Bom, esse aqui é certo, eu acho que é Orlando o primeiro aqui, ó. Orlando é certo que vai ser o primeiro que vai receber, porque ele é o mais velho de todos, certo? Está em ordem decrescente aqui de idade. Então, o segundo a receber, ó, deu um empate aqui, vai ter um sorteio aqui, mas daqui vai sair o segundo e o terceiro. Pessoal, isso é certo, tá? Isso não vai influenciar no João trocar de posição, tá? Agora aqui, 85, a Tereza, eu acho que é a 4ª, a Márcia é a 5ª, esse com R aqui é o 6º, tá? Agora aqui eu tenho empate, 75, 75, 75, aqui eu tenho empate, que vai ter que ter um sorteio. E dentro desse empate aqui tem o João. Olha só, o único J que tem aqui, ó, eu tenho o João aqui, ó. Então meu exercício está aqui, até o 6º colocado está decidido. Agora, qual é a probabilidade dele ser o 7º colocado? Eu tenho 4 pessoas aqui, que qualquer uma das 4 pode ser a 7ª colocada. Esses 4 vai ser o 7º, 8º, 9º e 10º, tá? Agora quer saber qual é a chance de que o João tem de ser o primeiro desses 4, tá? Para ele ficar em 7º, porque os 6 primeiros já estão definidos. São 4 pessoas no total para definir a vaga do 7º. Imagina um concurso, tá? Chegou lá no concurso e tu vê que tu tá com nota para entrar, mas tem vários com a mesma tua nota. Qual é a chance que tu tem? Se tem 80 pessoas, é uma chance, porque tu é uma pessoa só, em 80. Se tem 3 pessoas, a chance aumentou, porque é uma chance que eu tenho em 3 pessoas. Aqui tem 4 pessoas para disputar a 7ª colocação, e o João é um só, então ele tem 1/4 de chance. 1/4 é 0,25, é 25%. Pode aparecer aqui também, não tem fração. 1/4, resposta E de Espanha. Questão de número 11. Questão de número 11. Suponha que uma equipe de corrida de automóveis disponha de 5 tipos de pneus. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, já vou botar aqui os pneus, que são 5 alternativas, né? E vai procurar aqui qual pneu que vai usar, provavelmente. Ó, 5 tipos de pneus. Em que o fator de eficiência climática, EC, é o índice que fornece o comportamento do pneu em uso, depende do clima e apresentado. Então, o EC é fator de eficiência climática. Eu vou botar aqui para não me esquecer. Na prova não vou escrever isso, né? Eficiência climática. Climática, tá? Daí para o pneu 1, olha só, eles mudam o valor se é com chuva ou sem chuva, tá? Então, vou botar aqui, ó, com chuva ou sem chuva, tá? Então, vou botar aqui a eficiência climática de cada um deles. Eficiência climática com chuva. Todos os primeiros aqui são com chuva. 6, 7, menos 2, 2 e menos 6. E a eficiência climática sem chuva, eficiência climática sem chuva é 3, menos 4, 10, 8 e 7. Foram os dados que me deram dos 5 pneus, a tal da eficiência climática. O coeficiente de rendimento climático, coeficiente de rendimento climático, vou escrever também, coeficiente de rendimento climático. O coeficiente de rendimento climático de um pneu é calculado como a soma dos produtos dos coeficientes. Ó, ele está me dizendo que o coeficiente de rendimento climático é calculado, é igual com a soma dos coeficientes, ó,
deixa eu montar aqui, calculado com a soma do produto dos fatores EC com e sem chuva pelas correspondentes probabilidades de ter tais condições climáticas. Então, o que acontece aqui? Ó, eu vou pegar esse eficiência climática e multiplicar pela probabilidade de chuva. Probabilidade de chuva mais a eficiência climática daqui sem chuva e multiplicar pela probabilidade sem chuva. Tá? Então, eu vou ter que multiplicar aqui pela probabilidade de chuva e pela probabilidade de sem chuva. É o que está dizendo aqui. Utilidade de determinados pneus selecionados dada a corrida. Escolha-se o pneu que apresentar o maior CRC, ele quer o maior, a pergunta é isso, o maior CRC do dia. No dia de certa corrida, a probabilidade de chover é de 70%. Pessoal, a probabilidade de chuva é de 70%, certo? Pessoal, se a probabilidade de chuva é 70%, não precisa me dizer no enunciado. Qual é a probabilidade de não chover? Porque probabilidade não é certa, é a chance. Se tem 70% de chance de chover, 30% é de não chover. Já posso botar 30%. Observe que só dá a probabilidade da chuva, 70%. E o chefe da equipe calculou o CRC de cada um dos 5 pneus. O pneu escolhido, ó, escolhido é o maior CRC. Pessoal, o que tu vai fazer aqui para calcular o CRC? Tu vai pegar a eficiência climática que ele foi listada aqui, multiplicar pela probabilidade, então esse 6 eu tenho que multiplicar por 70%, vou botar só 70 assim, tá? Esse 3 tem que multiplicar por 30 e somar eles. Eu tenho que fazer isso para todos, tá? Ah, o 70% não é 0,7? Tanto faz, porque eu vou usar em porcentagem todos. Só vai ficar mais fácil de eu fazer esse cálculo, ó. Então aqui vezes 70, quer dividir por 100? Divide, né? Mais 30 dividido por 100. Vamos botar por 100 para ficar por cento direitinho, tá? Por 100. Então eu vou fazer essa soma aqui, ó. Aqui é tudo 70%. 70%. 70%. 30%. 30%. 30%. Ah, não entendi o que tu está fazendo. Olha só, ele me diz que o coeficiente de rendimento climático é a soma, eu vou somar, é a soma da eficiência climática vezes a probabilidade da chuva e a eficiência climática sem chuva com a probabilidade da chuva. Foi o que eu fiz aqui. Agora, isso aí é um tipo de exercício clássico que o cara tem que ter paciência. Pessoal, olha só, todos são divididos por 100, eu não vou dividir por 100, porque todos vai dar dividido por 100, mas o maior vai continuar sendo o maior. E aqui também, multiplicar por 0 aqui, ó, 30, 70, eu só vou multiplicar por 7 por 3, só para mim ganhar tempo, tá? Para mim ganhar tempo. Quer fazer a conta completa? Faz, tu vai levar mais tempo. Então aqui eu vou fazer aqui 6 vezes 7, 42, mais 3 vezes 3, 9. Aqui vai dar 51. Ah, é 51 verdadeiro? Não, porque teria que multiplicar por 0,7, daria 5,1 a conta certa aqui, porque vai dar decimal aqui 0,7, 0,3, eu multiplico por 7 e 3, tô com 10 vezes maior, todos eles. 7 vezes 7 dá 49, 4 vezes 3, 12, só que é menos 12. Aqui vai dar 7,37, esse caiu fora, porque ele quer o maior, ó. Menos 2 vezes 7, menos 14. Mais 30. 30 menos 15 daria 15, dá 16. Também está fora, o 51 é maior. Os que dão negativo já dá para ver aqui, ó. 7 vezes 6, menos 42, ó. Menos 42, 7 vezes 3 dá 21, ó. Isso aqui vai dar menos 21, ó. Está fora também. Esse positivo que teria que conferir, ó. 7 vezes 2 dá 14, 8 vezes 3 dá 24. Opa! 8, 38, não foi suficiente. Então o maior foi o 51, resposta 1, pneu número 1. Pneu número 1, resposta A, de América. Tá? Um exercício mais chato, né? Tá? Bem mais complicadinho. Vamos à questão de número 12. Questão de número 12.
Amigo secreto é uma brincadeira tradicional nas festas de fim de ano. Um grupo de amigos se reúne e cada um deles sorteia o nome da pessoa que irá presentear. Está explicando como funciona a brincadeira do amigo secreto. No dia da troca de presentes, uma primeira pessoa presenteia seu amigo secreto e em seguida o presenteia revelando seu amigo secreto e o presenteia. A brincadeira continua até que todos sejam presenteados, mesmo no caso em que o ciclo se feche. Tá? Se o ciclo se fecha, daí pega outro e segue, né? A brincadeira até que todo mundo ganha presente. 10 funcionários de uma empresa, então tem 10 pessoas, vou botar aqui, ó, 10 pessoas, tá? Entre eles um casal participarão do amigo secreto. A primeira pessoa a revelar será definida por sorteio. Qual a probabilidade? Então é um exercício de probabilidade. Então probabilidade já é o que eu quero pelo total, certo? Qual a probabilidade de a primeira pessoa revelar o seu amigo secreto? Qual a probabilidade que a primeira pessoa revelar seu amigo secreto e a última presenteada sejam as duas pessoas do casal? Tá? Então eu vou ter aqui a primeira pessoa e a última. A última é a 10ª pessoa, porque são 10 pessoas. Essa questão foi anulada. Então a gente vai resolver o que provavelmente quem fez a questão pensou. E depois a gente vai ver por que ela foi anulada, tá? Então a primeira pessoa, dessas 10 pessoas tem um casal. Então é um casal e 8 solteiros. 8 solteiros, certo? Se é um casal, vamos supor que o casal é João e Maria. Quando for o primeiro a começar no sorteio, né, para ver quem vai começar, ele me afirma que é um dos dois. Então eu tenho duas possibilidades. Por que eu tenho duas possibilidades para começar um amigo secreto? Ou é o João ou é a Maria. Agora pensa comigo, se o primeiro for o João, o homem do casal, vai ser a Maria que vai fechar o amigo secreto. Só tem uma possibilidade. Ah, mas se escolher a Maria como primeiro, só tem uma possibilidade no final, que é o João. Então aqui, tu escolheu aqui, ó, o primeiro, aqui é o que completa o casal, uma só. O nosso problema está do segundo até o 8º, das 8 pessoas, tá? Então o que eu vou fazer aqui foi o que provavelmente eles queriam que a gente fizesse. E eu vou mostrar para vocês por que anularam a questão, tá? Então a gente vai permutar aqui pode ser qualquer ordem, certo? Então aqui a gente teria uma permutação de 8, ó, permutação de 8, certo? A probabilidade é que aconteça isso. Então o que eu quero? 2 vezes a permutação de 8, que é 8 fatorial, e o total. O total é sem essa condição de ser o casal que começa e termina, é qualquer possibilidade. Qualquer possibilidade seria trocando de posição as 10 pessoas. Então a permutação de 10. Isso é o clássico das questões de probabilidade, né? Então vai dar 2 vezes 8 fatorial, o grande vira pequeno, né? 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, corta 2 sobre 90, simplificando dá 1 sobre 45. 1 sobre 45, a gente tem a resposta à letra B. Letra B, só que a questão foi anulada. Anulada, tá? Eu sempre falo para vocês que análise combinatória tem modelos. Ah, mas é uma questão de probabilidade. Para saber probabilidade tem que saber análise combinatória. Isso é o modelo daquele que tem um casal que vai tirar fotos com os netos ou com os filhos no meio e tu vai permutar todo mundo. Eles usaram esse modelo, certo? Só que no amigo secreto acontecem algumas coisas que não acontecem na foto. Observa que se o João foi o primeiro aqui, o João deu o presente para a segunda pessoa, terceiro, e a Maria ganhou o presente. Mas observe que o João não ganhou o presente, ele começando. Isso não é um amigo secreto, todos têm que ganhar presente. Então, quando chegasse no final, teria que fechar. Segundo problema dessa questão, o amigo secreto não necessariamente vai começar com um elemento do casal e terminar com o outro e vai ter os 8 participantes ali dentro. Pode sair o primeiro do casal, sair 3 pessoas e sair o que complementa o casal e fechar o ciclo e ter que começar um novo ciclo.
Então seria algo muito complicado para se fazer numa prova do Enem, todas essas possibilidades, né? Então a questão foi anulada, não é essa a resposta, né? Agora a gente vai deixar aqui como modelo, questão de número 13. Nós temos aqui a figura 1, daí tu vai olhar uma casinha aqui, ó, tem um esqueminha de uma casinha aqui, certo? Com um telhadinho, dá para ver aqui o lado do telhado. Daí mostra ela de cima, tá? É a famosa casa de duas águas. Ó, cai a água para cá e cai a água para cá. Então ele deu esse modelinho aqui na figura 1. Daí diz assim, ó, representa a casa e a planta de um telhado em que as setas indicam o sentido de escoamento da água da chuva. Um pedreiro precisa fazer a planta do escoamento da água da chuva de um telhado que tem 3 caídas d'água, conforme representa a figura 2. Já o desenho da figura 2, olha só, o desenho da figura 2 tem algo desse tipo assim, ó. Tá? E aqui a gente tem a casa aqui, ó. Tem a casa aqui para a gente fazer a planta vista de cima, certo? A figura que representa a planta do telhado da figura 2, com escoamento de água da chuva que o pedreiro precisa fazer é qual? Pessoal, observe o seguinte, ó, tem 3 quedas d'água, uma cai para cá, outra cai lá para o outro lado, não, oposto, e aqui cai para frente também, certo? Outra coisa, olhando nas alternativas, tem uma que tem um bico para frente assim, que é a última alternativa, aquilo não tem nada a ver, por quê? Porque isso aqui está reto, isso aqui está paralelo com a casa, então a planta seria algo desse tipo assim, ó, olha só, lá na parte de trás tem as 2 quedas d'água para um lado e para o outro, e aqui na frente tem a queda d'água para frente. Então a planta que melhor se encaixa aqui seria a resposta à letra B. Tá, mas e a A? Por que a A não é? Tá? A A só não tem essa seta aqui. Pessoal, a seta representa o caimento. Então a alternativa A seria 2 águas aqui, né? E esta parte estaria reta, não teria caimento, não tem sentido. Pessoal, questão de número 14, tá? Em um jogo desenvolvido para o uso de computador, objetos tridimensionais vão descendo do alto da tela até alcançarem o plano da base. O usuário pode mover ou girar cada objeto durante sua descida para posicioná-lo convenientemente no plano horizontal. Um desses objetos é formado pela justa posição de 4 cubos idênticos, daí tem os 4 cubos ali, tá? Idênticos, formando assim um sólido rígido, como ilustrado na figura. Então esse é o jogo Tetris, que todo mundo conhece, né? Tem até filme, né? Para facilitar a movimentação do objeto pelo usuário, o programa projeta ortogonalmente esse sólido em 3 planos quadriculados, perpendiculares entre si, durante a descida. A figura que representa uma possível posição desse sólido, com suas respectivas projeções ortogonais, sobre os 3 planos citados durante a descida é... Então, essas projeções ortogonais sempre caem na prova do Enem, tá? Então a gente vai fazer aqui um esboço bem grande aqui para todo mundo enxergar, né? Mais ou menos aqui eu tenho uma parede, olha lá, aqui eu tenho uma parede, tá? Aqui eu tenho outra parede aqui, e aqui, mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Eu tenho uma parede, no fundo, uma parede no lado e o fundo, certo? E a peça está aqui. 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 Pessoal, o desenho é muito difícil de fazer, tá? Bom, a gente tem a peça ali, certo? E eu quero saber a projeção dela. Eu vou projetá-la nas 2 paredes e no fundo, tá? A gente comentou sobre essa questão também agora quinta-feira, tá? Então uma coisa que é legal de fazer é imaginar que está no escuro essa peça e tu vai botar uma luz. Se eu botar a luz nesta posição aqui, eu vou ter a sombra nesta parede. Então seria algo mais ou menos assim, ó.
Ó, mais ou menos assim, ó. Esta peça daria aqui, ó, no formato de um L, ó. No formato de um L, ó. Mais ou menos isso aqui, ó. Seria a sombra dela. A sombra dela seria mais ou menos o formato de um L, se eu botasse a luz aqui, tá? Agora, se eu botar a luz aqui nesta posição aqui, ela vai ser projetada na parede do fundo. Então, seria mais ou menos algo desse tipo aqui, ó. Ela seria projetada aqui. Aqui daria mais ou menos aqui, aqui. Teria uma projeção semelhante a essa aqui, ó. A sombra. Certo? A sombra seria mais ou menos essa. E se eu botar a luz por cima, se eu botasse a luz por cima, a peça daria mais ou menos aqui, ó. Ó, vai dar um L nesse sentido aqui, ó. Então essas seriam as sombras. Só que a gente vai achar mais de uma resposta que está o desenho parecido com esse que eu fiz. Né? Por exemplo, a letra A está parecido, tá? Vamos dizer assim. A letra B também está parecido. A letra C eu já condeno, essa aqui está invertida, né? Nessa parede aqui está invertida, a gente pode verificar. Na letra D a do chão aqui está invertida, então a gente já eliminou a C e a D, e a letra E também está parecida, tá? Também está parecida. Só que tem um esquema aqui, ó. Então a gente ficou entre A, B e E, ó, A, B e E, certo? O que vai definir é porque é quadriculado, diferente do que eu fiz no quadro. Por que é quadriculado? Porque esta sombra aqui, ó, ela está um espaço da parede aqui, ó, um espaço da parede. E esses quadriculados que estão como base aqui para mim, ó, ela tem que descer aqui, ó, e tem que ser o mesmo quadriculado aqui, ó. Então vocês vão ver nessas alternativas, uma que tem um quadrinho aqui e tem dois aqui. A sombra tem que estar alinhada, tanto na parede quanto no chão. Então a gente vai ver na A ali, ó, tá passando um quadrinho aqui na parede e lá no chão tem dois. Tá errada a letra A. A B, qual é o erro? Passa um, a mesma coisa, passa um quadrinho aqui e tem dois aqui. Então aqui vai fechar, vai ser a letra E. Por quê? Porque tem dois espaços aqui, ó, tá? Tem dois espaços aqui, ó, e tem dois aqui no chão também. Então o espaço é justamente o mesmo, que essa projeção ela tem que estar alinhada, tá? Aqui então a resposta é letra E de Espanha. E vamos para a questão 15, questão de número 15, que nós temos aqui, ó, um recipiente com formato de um paralelepípedo reto, retângulo, colocou-se água até a altura de 8 centímetros. Já tem um desenho aqui, ó. Pessoal, é um prisma, né? É um paralelepípedo. Sim, paralelepípedo é um prisma, né? Então, se colocou água até uma altura aqui de 8 centímetros. Olha lá, 8 centímetros. 8 centímetros. Já vou botar a base dele aqui, tem 3, e aqui tem 4, e a altura total dele tem 17 centímetros, tá? Então o cara colocou água dentro desse paralelepípedo, né, até uma altura de 8 centímetros. E um objeto que fica flutuando na superfície da água. Então a gente tem um objeto aqui, parece uma cruzinha, né? Então imagina um objeto boiando. Para retirar o objeto de dentro do recipiente, a altura da coluna de água deve ser pelo menos 15 centímetros. Para que a coluna de água chegar até essa altura, é necessário colocar dentro do recipiente bolinhas de volume de 6 centímetros cúbicos cada, que ficarão totalmente submersas. Pessoal, aqui entra o princípio de Arquimedes, né? O que está acontecendo? Ele diz que para mim conseguir pegar essa pecinha aqui, isso aqui tem que subir para 15 centímetros de altura. Ó, 15 centímetros. Então tem que vir para cá, ó, mais ou menos para cá. Tem que subir o nível do líquido. É mais ou menos, se eu meter o braço lá, não alcanço a pecinha. Mas tem a possibilidade de eu jogar bolinhas que vão afundar, porque ele diz que fica totalmente submerso. Se é uma prova de física, teria que dizer bolinhas com densidade maior do que a da água. Daí ela vai afundar e o líquido vai se deslocar, o princípio de Arquimedes. Então eu vou botando bolinhas e o líquido vai subindo, porque as bolinhas vão entrando, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, eu vou colocando e o líquido vai subindo, até chegar nos 15 centímetros.
O número mínimo de bolinhas necessários para que possa retirar o objeto que flutua na água, seguindo as instruções dadas é de quanto? Então ele já me deu a informação que eu só vou conseguir pegar esse objeto quando o nível d'água passar para 15 centímetros. Para isso eu vou ficar introduzindo bolinhas que vão ir lá para o fundo, e o volume de uma bolinha tem o volume de quantos centímetros? 6 centímetros cúbicos, olha lá, 6 centímetros cúbicos. Agora a pergunta é a seguinte, quanto que tem que subir o nível do líquido? Daí vocês vão fazer aqui, ó, 15 menos 8 vai dar 7 centímetros. Tem que subir 7 centímetros. Como é que eu vou fazer isso? Pessoal, na realidade, para ele subir esses 7 centímetros, o volume do líquido tem que subir todo isso aqui, ó, que é o volume de um prisma, né? Esse volume aqui é o volume das bolinhas, porque dois corpos não ocupam o mesmo lugar do espaço. Tem que botar bolinhas com volume igual a esse volume para chegar nos 15 centímetros. Então eu vou calcular esse volume aqui que eu tenho que deslocar. O volume de líquido deslocado é um prisma. A base é a mesma, 4 vezes 3, ó, área da base vezes a altura. Volume de líquido deslocado, área da base, 4 vezes 3. Não preciso me preocupar com unidades, está tudo em centímetros. 4 vezes 3 vezes 7. Aqui que é importante. O que o nível tem que subir é 7. Então o volume de líquido deslocado vai ser 7 vezes 3, 21. 21 vezes 4, 21 vezes 4 dá 4, 4 vezes 2, 84. 84 centímetros cúbicos. Uma bolinha é 6 centímetros cúbicos. 84 centímetros cúbicos vai me dar N, que é o número de bolinhas. Fazendo a regra de 3, a gente chega na resposta. 6N é igual a 84. N é igual a 84 dividido por 6. Pessoal, 84, então o cara já está cansado, né? É 60 mais 24, ó, 84, dividido por 6. 60 por 6 dá 10. 24 por 6 dá 4. 84 por 6 vai dar 14 bolinhas. 14 bolinhas. A resposta é letra A. E aqui a gente encerra a primeira parte da prova do Enem de 2020.